judeus estavam sob o jugo romano e julgar suas questões religiosas através do sinédrio. Não exercia a pena capital, mas castigava com as famosas 40 chibatadas menos uma. O romano, nessa parte só quero tecer. 4 línguas eram faladas: o latim, o grego, o hebraico e o aramaico. Cada uma destas línguas tinha uma razão de ser e era ouvida pelo povo em determinada circunstância. Vamos lá. O latim. Quando é que se falava o latim? E isso a gente vai verificar Paulo. Em cada situação ele também mudava. Os evangelhos dá para perceber isso quando a gente for falar em Atos. O latim era a língua do império dominante na época, falada pelos soldados romanos e pelos romanos. Por isso era uma língua importante e que tinha sua razão de ser e existia na Palestina. De ser e existir na Palestina. O grego era a língua culta, a língua universal, que a gente verificou que Deus permitiu que o grego, tanto a Septuaginta, ela foi em grego. E o grego se expandiu como a língua universal. Seria o equivalente ao inglês hoje, uma língua que serve de padrão para as comunicações internacionais. Não era a língua que a Peble falava. Imagine Paulo. É verdade. Mas Paulo, por isso que Paulo era doutor. Quando a gente for estudar o Atos, né, as missões de Paulo, a gente vai começar a entender quando ele falava latim, quando ele estava com os romanos, com os soldados, quando ele falava grego. E é interessante, Paulo falava como? De acordo, a gente dá para perceber, eu vou trazer. Tá. O hebraico era a língua mãe dos judeus, mais religiosa que popular, ou seja, era mais usada no templo do que no dia a dia da comunicação entre as pessoas. O aramaico era a língua popular da Palestina. Os judeus passaram a falá-la após o cativeiro babilônico, quando ficaram por 70 anos no cativeiro. Jeremias 25:11. Quem pode ler? 25:11. Toda esta terra virá a ser um deserto, um espaço, essas nações sobrevirão ao rei. Servirão ao rei da Babilônia. Quantos anos que está falando lá? 70 anos. Amém. Vamos para a página 22. Quem pode ler o que o autor falou sobre o latim? Latim era a língua utilizada nos tribunais e na literatura romana. Foi mais utilizada pelo povo concentrado no mundo romano ocidental. O grego, como é que o autor fala aí? Era a língua dos intelectuais do império e da literatura. Provavelmente até na Palestina se falava grego corretamente. O hebraico. Utilizada somente pelos rabinos como meio de transmissão do pensamento teológico. O aramaico. Língua comum do povo na região da Palestina. Então, quando a gente volta lá para a página 21 e olha a sociedade judaica, quem falava o aramaico era mais o povo, na pirâmide. Qual é o outro aspecto que o nosso autor vem falar? É o aspecto religioso, como era a religião na época, né, dos evangelhos, da construção dos evangelhos. Ele vem falar que existem 2 tipos de religião, a romana e a religião judaica. A romana era animismo, pois nos primeiros dias do Império, o fazendeiro adorava os deuses da terra e do céu, da colheita e da floresta. Para ele, a natureza era um deus, o qual adorava. Mais tarde, a religião do Império passou a ser panteísmo, ou seja, tudo era Deus. Além do panteísmo, existia uma mescla de religiões, crença e filosofias, que era denominado o quê? Panteão greco-romano. Quem pode ler? O panteão greco-romano foi a fusão das divindades romanas e gregas. Sendo assim, Júpiter, deus do céu, foi identificado como Zeus.
Netuno, o deus do mar, foi identificado como Poseidon. O deus do inferno, Plutão, foi identificado como Hades, e assim por diante. Todas as divindades a serem adoradas tinham como referencial o panteão greco-romano. Por conseguinte, todo novo deus a ser adorado seria acrescentado ao panteão. E aí vai dar um quadro aqui da junção, que a gente podia falar hoje sobre secretismo. Né? Parecido com o secretismo. A Nossa Senhora de Nazaré, na Umbanda é outro, no Candomblé é outro, e aí ele vem falar dessa junção de deuses, né, e as características de cada deus. Por exemplo, Júpiter e Zeus, deus dos deuses. Atos 14 e 12. Juno e Hera, deusa das mulheres e do casamento. Minerva e Antena, deusa da sabedoria. Netuno e Poseidon, deus dos mares. E aí ele vai dizendo da fusão. Porque era Aqui no Brasil só mudou o nome. Só mudou o nome aqui no Brasil. Tem santo de casamento, santo da água, como é a Iemanjá, entendeu? Só mudou o nome. Só mudou o nome. Aí ele vem dizer que além do panto, olha só, ele vem dizer que quando surgia outros deuses, tinha que ter o secretismo lá, tinha que ser a junção, para saber se, ele é qual, de onde que ele veio, ele vai verificar qual era e botar na mesma linha, se era da água, do mar, do vento, do casamento, etc e tal. E além disso, os romanos também adoravam quem? O imperador. Ele vem dizer que eles faziam culto ao imperador. Que ele era tratado como um deus. Tal espécie de adoração unificava o patriotismo e o culto e tornava o sustento do Estado um dever religioso. Viu como era político também? Né? Você fazia adorar, virava um governador, um deus, e ali o patriotismo se acendia. Não é muito diferente em algumas nações, né? Que se autodenomina poderosa. A atual do Brasil aqui. Não, pode falar, não tem problema. Não? E o terceiro é o misticismo e ocultismo. Quem pode ler? As pessoas falecidas eram consideradas deusas e dessa forma eram adoradas. O povo observava credos e ritos misteriosos. Praticavam a mágica e prediziam o futuro através de certas aves. Para eles, o mundo estava cheio de espíritos e demônios que, através de fórmulas mágicas, recebiam ordens para cumprimento de determinadas missões. A astrologia, o zodíaco e o horóscopo também eram populares durante aquela época. Muitos criam que as estrelas influenciavam no nascimento, na carreira e no futuro da vida humana em geral. Tá. Na época do Evangelho, do canon, da construção dos evangelhos, a religião era também judaica, como ela era composta. Ele vem dizer que ela era monoteísta e nacional, nós já conhecemos. O judaísmo tinha uma linha ética que sobrepujava tanto as demais religiões, bem como as correntes filosóficas da época. Isso aqui é tremendo, gente. O que vocês entendem quando o autor ele fala? Olha só, no Império Romano, o judaísmo era singularmente caracterizado como uma religião monoteísta e nacional. O judaísmo tinha uma linha ética que sobrepujava tanto as demais religiões, bem como as correntes filosóficas da época. A lei do nosso Deus, como Deus expressa, como ela influenciava, como ela sobrepujava as outras, até a filosofia não conseguia se manter em pé quando a ética cristã era colocada. Por isso que Paulo falou uma vez, se Deus permitisse eu ganhava tu e quem fosse aqui. Porque não tem como resistir à palavra do Senhor, não tem como resistir nem o Velho Testamento nem o Novo. As boas novas. Ela se coloca na frente, em cima, sobre qualquer outra religião, política, filosofia. Isso é muito interessante. Aí ele vai dizer aqui. Outro fator que tornava o judaísmo singular em relação às demais religiões era o fato que a sua teologia não estava fundamentada na tradição ou intuição mística. Mas o que ele fala aí? Na revelação de Deus nas Sagradas Escrituras, na lei e nos profetas. Enquanto eu deduzia
falavam que Deus tal era o Deus Poseidon era o Deus dos mares, mas não tinha nada para comprovar. Quando o judaísmo ele entra, quando as boas novas entram, tem como comprovar com a lei, com o profeta e com as boas novas, como ele vem dizer, na revelação de Deus, nas sagradas escrituras. Não é diferente hoje. E fora os milagres, né? Isso. Entendeu? Quando ele vem colocar que ela é singular, não tem como combater. Por isso que ela se manteve e até hoje ela se mantém, independente de outras religiões surgirem. É o que a gente verificou lá nas características do cânon, que é o que eu toquei no assunto, que é a característica de ela é implantada na igreja. Vamos ver se ela vai continuar, se ela vai ser firme e se ela vai passar em gerações e gerações. É as Sagradas Escrituras, as leis, os profetas, é isso que ele está falando. Então vamos lá. É importante salientar que o judaísmo foi o berço do cristianismo, que os primeiros cristãos foram os judeus. E aí vai falar quais são as características dessa religião. Quem pode falar sobre o templo? O templo era o local central de adoração para os judeus, pois nele habitava a presença de Deus. Tudo começou com o tabernáculo no deserto, onde Deus deu instrução específica sobre sua construção a Moisés. Este evoluiu para o templo de Salomão, destruído por Nabucodonosor, rei da Babilônia, 586 a.C., juntamente com Jerusalém. O segundo templo foi reconstruído por Zorobabel em cerca de 516 a.C. Mais tarde foi reformado por Herodes e finalmente destruído pelos romanos 70 depois de Cristo. Por mais de 1900 anos, os judeus não possuem mais o templo. Entretanto, os judeus ortodoxos oram e esperam pela sua restauração. É interessante que quando a gente vê Herodes aqui, a aula passada, dá pra gente visualizar como é que aconteceu, né? Como é que Herodes fez, foi uma política. Quando ele reconstrói o templo é porque ele quer apaziguar a guerra que existia entre ele e o povo judeu, né? O Sinédrio. O Sinédrio era o Conselho Supremo, reconhecido dos judeus no tempo de Cristo. Pensa-se que sua origem data do 6º século a.C., compunha-se de 70 membros, na maioria sacerdotes e saduceus nobres, alguns fariseus, escribas e anciãos, cabeças de tribo ou família, presidido pelo sumo sacerdote. Desapareceu com a destruição de Jerusalém em 70 depois de Cristo. A sinagoga. Não se sabe ao certo quando a sinagoga veio a existir, mas muitos acreditavam que ela surgiu no exílio babilônico sob influência de Esdras. A sinagoga jamais pretendeu competir com o templo, mas atender às necessidades sociais e espirituais em meio às peregrinações dos judeus. A sinagoga possuía uma tríplice função, como casa de assembleia, como casa de estudo e como casa de oração. Em qualquer parte do império onde houvesse um grupo de judeus, por certo, haveria sinagogas. Fariseu. A gente também verificou que nos 400 anos a sinagoga ela teve um objetivo, que foi a fidelidade do povo de Israel. A identidade construída como judeu, né? Deus preparando para a vida de Jesus. E qual era, né? A cura da idolatria. Para enfatizar o quanto eu sou judeu, mesmo que o povo, né, firmando a cultura judaica. A gente verificou nos 400 anos isso. Fariseus. O nome fariseu vem do grego faríseos, que significa separatista. Eram separatistas ou puritanos do judaísmo, que se afastavam de todas as más associações e que procuravam prestar completa obediência a todos os preceitos da lei oral e escrita. As principais doutrinas dos fariseus eram o livre-arbítrio do homem, pois assim foi criado por Deus, a imortalidade da alma, a ressurreição do corpo, a existência dos anjos, todas as coisas são dirigidas pela providência divina,
No mundo além, os justos serão galardoados e os maus castigados. Os maus serão presos em cadeias eternas, enquanto os justos gozarão a vida eterna. Além da alma humana existem outros espíritos, bons e maus, anjos e demônios. Saduceus. O nome saduceus vem do grego saducaios, que significa advogado ou defensor da justiça, pois eram membros do Sinédrio. Como seita judaica, os saduceus seguiam estritamente a interpretação da Torá, que declaravam ser o único canône, tendo maior autoridade que os profetas e os escritos. As principais doutrinas dos saduceus eram: negavam a providência divina e aceitavam o rigoroso e férreo fatalismo, negavam igualmente tanto a recompensa como o castigo depois da morte. A alma para eles não existe. Com a destruição do corpo, tudo está terminado. Não aceitavam a ressurreição, não criam na existência de anjos e demônios, não aceitavam a existência do diabo. Se a gente for verificar nos dias de hoje, tem muitos, entendeu? Muitas seitas que nem essas, que seguem o mesmo padrão. O essênios. O nome essênio vem do grego ezenoi, e significa curador. Os essênios, diferentemente dos fariseus e saduceus, constituíam uma fraternidade ascética, para a qual só podiam entrar aqueles que se submetessem aos regulamentos do grupo e às cerimônias das iniciações. Na realidade, não há nenhum relato escriturístico sobre esta seita. O que se sabe sobre os essênicos é extraído de Joséfo no seu livro Guerra dos Judeus. As principais doutrinas dos essênios eram: consideravam-se servos de Deus e não imolavam animais. Conheciam com profundidade a doutrina de Isaías do restante de Israel. Respeitavam os anciãos. Criam que seus banhos rituais os ajudavam a purificar-se para agradar a Deus. Aceitavam a ressurreição. Aí ele apresenta também outra característica da religião judaica, os zelotes. Os zelotes eram mais um partido político do que um grupo religioso. Eles representavam o partido nacionalista dos judeus. Eram fanáticos que advogavam a violência como meio de livrar-se de Roma. Possivelmente foram eles que provocaram o choque com Roma, que resultou na completa ruína e destruição de Jerusalém pelo general Tito. Herodianos. Os herodianos, a exemplo dos zelotes, não eram propriamente dito um grupo religioso, mas sim um grupo político. O objetivo principal de seus seguidores era promover a causa do governo de Herodes e sua dinastia. E aí, se a gente voltar para os 400 anos, a gente entende o papel deles e por que Herodes, né, como ele atuou. É interessante quando a gente vem e dá para remeter a aula passada. Qual era o último aí que pode ler? Escribas. Os escribas não eram nenhuma classe religiosa nem política, pois sua profissão não se destinava ou se preocupava com assuntos sectários ou políticos. Essa classe destinava-se ao estudo, interpretação e com o processo de realização de cópias das escrituras. Aí a gente vai verificar, fazendo um resumo sobre a religião de Roma, que tinha 3 aspectos, né, que era o panteão grego-romano, o culto ao imperador e miticismo, ocultismo. E quando a gente vai verificar os aspectos da religião judaica, a gente vai verificar, tem que ter o templo, o sinédrio, a sinagoga, o fariseu, o saduceu, os essênios, os zelotes, os herodianos e escribas, para poder entender como é que a religião surgiu, como ela funcionava e para quê. E aí ele vem apresentar o último aspecto, que é o aspecto filosófico dos dias do Evangelho. Como a religião do Império se degenerou em mero ritualismo ou em superstição exacerbada e ignorante, os homens cultos da época buscaram na filosofia resposta para as questões essenciais de existir
Porque eu existo, para que e por quê, né? Por que, para que e como eu existo. Muitas foram as correntes filosóficas recorridas. E é interessante que como a religião ela não estava atuando, ela não estava funcionando, e aí surge a filosofia como resposta para que eu existo, como e por quê. E aí ele vem falar as principais, que é o platonismo. Quem pode ler? O platonismo recebeu seu nome de Platão. Essa corrente filosófica ensina que o mundo material é a sombra do mundo real, que para Platão era o mundo das ideias. No platonismo, o conhecimento é salvação e pecado é ignorância. Então, para quem, se naquela época tinha as diferenças de classe, é interessante, quem seria salvo? O povo não seria salvo. O sacerdote, a igreja, mas o povo, plebeu, o povo em si não seria salvo, porque o conhecimento representava a salvação para Platão. A ignorância era o quê? O pecado. E aí, gnosticismo. Etimologicamente, o gnosticismo origina-se do termo grego gnosis, que quer dizer conhecimento. Para os gnósticos, Deus é tão bom que não poderia ter criado um mundo mau, mas criou uma série de emanações, cada uma inferior à anterior, até chegar ao mundo criado. Logo, o mundo não é criação direta de Deus, mas resultado de uma emanação. No gnosticismo, a matéria é má e o espírito é bom. A salvação é adquirida por meio do conhecimento. É interessante que quando a gente vai ler a filosofia, a gente vai entender a importância do conhecimento e do processo de aprendizagem, e aí a gente vai entender quando é que o homem começa a se separar. A filosofia ela começa a separar a partir do conhecimento do homem de Deus. Porque qual foi a fruta que o homem não podia comer? O conhecimento é muito mal. Hã? Né? E aí a gente vai entender. E aí é interessante como a filosofia da época, como não consegue resposta para as indagações da vida, ela vem trazendo a fruta, ao conhecimento. É o conhecimento que é colocado em pauta por cada filósofo. Vamos para o terceiro. Platonismo. O neoplatonismo foi idealizado por Plotino, um seguidor das ideias de Platão. Para ele, o espírito era inevitavelmente bom e o corpo inerentemente mau. Logo, o ser somente chegaria ao estágio da perfeição quando o espírito se libertasse do corpo. E isto somente ocorreria com a morte. Então a morte, e aí você vai entender que aí nesse aspecto a morte ela tem uma visão totalmente diferente da nossa. E aí existe sociedades que a história vai apontar que o suicídio ele vinha muito, porque o suicídio ele é uma construção social, hoje ele é negativa, mas cada sociedade indígena, cada sociedade em épocas ele tem um aspecto social. Para a gente é prejudicial, sempre foi prejudicial porque leva ao inferno. Mas você está entendendo que essa filosofia está dizendo que ao contrário, a libertação ela só vem com a morte. Epicurismo. A designação epicurismo é oriunda do nome de um filósofo chamado Epicuro. A sua teoria sobre a criação do universo é muito semelhante à da moderna evolução materialista. Para Epicuro, não podia haver nenhum bem absoluto. O bem, como ele definia, era prazer ou então ausência de sofrimento. Interessante, né? Porque tem a ver hoje o que é o materialismo dialético? O que é a felicidade do materialismo? O que é obter? Quais são os padrões? Quando a gente vem falar que um seguidor de Marx falava, que eu esqueci agora o nome dele, ele falava assim mesmo, tudo que é sólido vai se desmanchar no ar. Em 1600 ou 600. E aí hoje a gente verifica quais são os valores que eram sólidos que não existe mais. Muitos valores. E aí ele vem dizer aqui, né, que não existe nenhum bem absoluto.
O bem estava relacionado a, é o que hoje está predominando, a felicidade, ao prazer. Se tu tá feliz, então tá certo, é bem. Tu tá feliz, tu tá contente, é o que ele está dizendo aqui. Tu tá feliz, tu tá sentindo prazer, tu tá de bem com a vida, então tá certo, é isso mesmo, não existe o mal nesse sentido. O bem está relacionado ao prazer. E aí a gente vai vendo corrente filosófica desde o início do Evangelho, lá no Império Romano, e como se a gente for fazer uma análise mais profunda, a gente vai verificar algumas ideias hoje. Vamos lá. Embora ser feliz, né? E existem músicas que ficam batendo na tecla, né? De deixa o tempo te levar, segue o que te. Isso a gente pensa que é uma coisa, não é. São ideias filosóficas que depois vai chegar e dizer, não, mas eu estou feliz, então tá certo. Hoje a sociedade está implantando que a felicidade, que o bem é aquilo que te traz prazer. É prazer tu ser homossexual, então tá certo, não é errado. É prazer tu pecar, tu tá sentindo feliz, então pronto, não é errado. É isso que ele está falando. Vamos lá. Epicurismo, não. Estoicismo. O fundador do estoicismo foi Zeno ou Zenão. Zeno não admitia a ideia de um Deus pessoal, mas sustentava que o universo era regido por uma razão absoluta. O desenvolvimento do mundo era governado então por um propósito progressivo. No estoicismo, o bem é a conformidade com a razão. Então, a razão denominava o que era bem ou mal. Cinismo. Cinismo é. O termo grego kinikos significa parecido com um cão e é oriundo da conduta vergonhosa do pai da filosofia cínica, Diógenes de Sinop. Esta filosofia, que ensina a viver de acordo com a natureza humana, encontrou guarida na combalida moral romana. Diógenes foi chamado de cão, pois publicamente satisfazia seus desejos sexuais. E o último qual é? Cepticismo. O primeiro dos céticos foi Piro, de Elida. No cepticismo, o conhecimento é empírico, ou seja, o conhecimento se dá a partir da experiência. Logo, cada um faz o que for correto a partir da sua existência. Experiência. Vamos lá. Acabou? Deu certinho, 9 horas, né? Eu fiz um cronograma para acabar 9 horas. Deixa eu falar. É história, gente. Falar dos evangelhos, a construção, como surgiu, a gente vai aprofundar nas próximas aulas agora, os evangelhos, né? E verificar cada aprofundamento de cada um deles. E na próxima aula eu vou falar sobre os evangelhos sinópticos, né? Que é o que levou eu escrito aqui, o evangelho de Mateus e o de Marcos. E o último a gente vai falar sobre Lucas, João e os apóstolos, Atos dos Apóstolos, tá bom? Então vamos orar. Alguma dúvida? É história? É história. Eu tentei trazer algumas coisas novas que não estavam